Olá, boa tarde. A Plataforma Portuguesa de Apoio aos Refugiados associou-se ao apelo do Papa e de várias organizações internacionais para o acolhimento dos refugiados que esperam por uma solução no Mediterrâneo. Um tema que vamos analisar daqui a pouco com o coordenador da PAR, André Costa Jorge, depois de destacarmos outras notícias da atualidade, começando precisamente pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa Francisco lançou desde o Vaticano um apelo aos governos europeus para que acolham dezenas de migrantes salvos no Mediterrâneo por navios que aguardam autorização para desembarcar. Rivolgo un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone. 6 de janeiro, dia de Reis, é sempre uma data solene no Vaticano. Na sua homilia, o Papa ofereceu uma lição explicando a diferença entre a manifestação da luz divina no nascimento de Jesus e as luzes da ribalta, com que se apresenta quem tem poder. Quante volte abbiamo inseguito i seducenti bagliori del potere e della ribalta, convinti di rendere un buon servizio al Vangelo. Ma così abbiamo girato le luci dalla parte sbagliata, perché Dio non era lì. É um dos discursos que marca o arranque do ano no Vaticano. Francisco falou aos representantes do corpo diplomático e fez a radiografia do mundo. Migrações, novos caminhos para os jovens, abusos de menores, violência sobre as mulheres, o trabalho ou as várias crises regionais foram temas abordados numa longa intervenção. Ritengo dunque importante che anche nel tempo presente non venga meno la volontà di un confronto sereno e costruttivo fra gli Stati, pur essendo evidente come i rapporti in seno alla comunità internazionale e il sistema multilaterale nel suo complesso stiano attraversando momenti di difficoltà, con il riemergere di tendenze nazionalistiche che minano la vocazione delle organizzazioni internazionali ad essere spazio di dialogo e di incontro per tutti i paesi. A intenção de oração de janeiro do Papa Francisco coloca a Igreja Católica em caminho rumo à Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma recemos el rosario por la paz. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Na quadra natalícia, os arautos do Evangelho promoveram um concerto de reis no Mosteiro dos Jerónimos. Os Arautos do Evangelho, uma associação internacional de fiéis de direito pontifício, reconhecida pela Santa Sé logo no início do terceiro milénio, promoveram um concerto de reis no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Composta predominantemente por jovens, esta associação está presente em 78 países e uma das apostas passa pela evangelização através da música. Para nós é um meio muito especial a música, faz parte do nosso carisma justamente evangelizar através da beleza, da arte, e a música é para nós a mais fascinante das artes. Qualquer tipo de atividades dos arautos pretende tocar o coração das pessoas. Assim como nós tocamos pela música instrumentos de cordas, a música de si e os nossos espetáculos seriam, digamos, como que tocar nas cordas do coração das pessoas.
membros desta associação praticam o celibato e dedicam-se integralmente ao apostolado, vivendo em casas destinadas especificamente para rapazes ou para raparigas. A sua vida diária é composta de recolhimento, estudo e oração, com atividades de evangelização nas dioceses e nas paróquias, com especial ênfase à formação da juventude. E eu gosto de que aquilo que me deram, de algum modo, poder transmitir aos outros. E quando estou com a juventude, é mais propício. Aquilo que mais me atrai pessoalmente, e portanto acabar nos meus superiores por também meter um bocado nisso, é mais para os jovens e para a pastoral vocacional, que acabam por, no nosso caso, não são uma coisa só, portanto é uma coisa separada, mas acabam por estar um bocado ligadas, interligadas as duas. A espiritualidade alicerçada em 3 pontos essenciais, a Eucaristia, Maria e o Papa, está bem definida no seu estatuto. Estes pilares estão representados em destaque na indumentária que os distingue. Os grandes pilares da nossa espiritualidade é também a devoção ao Santo Rosário, e daí nós portarmos o Rosário aqui, portanto, na cintura. E então esta cruz simboliza, esta cruz de cima a baixo, esta entrega completa a Cristo. As 3 cores são a cruz de Santiago, mas um pouco estilizada. Temos o vermelho, que simboliza o sangue, o sacrifício, estarmos dispostos a testemunhar com a nossa vida a mensagem de Cristo. O branco simboliza a paz, a pureza de intenção, a nossa pureza também de vida, que procuramos testemunhar diante das pessoas. E esta corrente simboliza a consagração que nós todos fizemos ao nosso Evangelho. O nosso fundador, como está simbolizado aqui no nosso medalhão, o nosso fundador tem e impôs na nossa ordem uma devoção enorme à Santíssima Virgem, e a nossa consagração, a consagração que nós fazemos a ela, é justamente a consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort. Neste medalhão temos aqui os 3 pilares da nossa espiritualidade. No centro temos a Eucaristia, Jesus, a Eucaristia, Nossa Senhora, e depois as chaves pontifícias, porque somos uma associação de direito pontifício, e também esta comunhão nossa com o Santo Padre e o Papado. Por verem a cultura e a arte como instrumentos de evangelização, os arautos do Evangelho habitualmente lançam mão da música, tanto pelas vozes como pelos instrumentos, uma forma de levar a sua mensagem de fé e de esperança à sociedade contemporânea. Foi o que aconteceu no Mosteiro dos Jerónimos. O Batistério da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, é um património artístico que vale a pena conhecer. É uma das relíquias da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, ao ponto de Tomás Machado Lima reunir nesta publicação as principais características deste batistério, que nos remete para as basílicas paleocristãs. O batistério, de facto, tem uma beleza. Quer dizer, eu penso que o batistério, quer dizer, na parte exterior é do arquiteto Pardal Monteiro, é um cilindro, não é? Em pedra, por fora, com uma cúpula escalonada, com uma cruz com 4 braços apontando para os... pelo interior, excetuando uma imagem de Leopoldo de Almeida, de São João Batista, belíssima de resto, excetuando isso, toda a decoração é do Almada Negreiros, que faz uma arte integrada, não é? Portanto, é a pintura na cúpula, é depois os vitrais e depois os mosaicos. E a água que jorra continua pelas paredes, não é? Portanto, é extraordinário. Há uma ligação perfeita. Portanto, conheço alguns batistérios no mundo, quer dizer, é dos mais bonitos que eu conheço. O acesso a este lugar, onde os catecúmenos nascem para a Igreja, é uma descida, um entrar na água. Os cristãos são peixinhos, não é? E Jesus é o peixe. Portanto, e depois a temática, não é? Portanto, a temática, não é? Quer dizer, desde pequenos textos de Isaías, de Ezequiel, de São Pedro também, esta luz admirável que nos chama, não é? Depois, nos verdes pastos, é que as ovelhas têm o seu alimento, e depois toda a água que jorra, depois os veados
sedentando-se na água viva. Na água. Um batistério que, no caso da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, vai além da sua função e é uma peça artística que merece uma visita. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, que atualizamos permanentemente. Falamos agora com André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, a acompanhar esta temática do refugiado, seja no Serviço de Serviço aos Refugiados e agora como coordenador também da Plataforma de Apoio aos Refugiados. E sem dúvida nenhuma que esta situação dos 49 migrantes que estão no Mediterrâneo enfim, coloca as suas vidas em causa, coloca também a identidade europeia em causa? Na medida em que se trata aqui de cerca de 50 pessoas que estão nestes 2 barcos no meio do Mediterrâneo, é claro que coloca em primeiro lugar os nossos valores em causa. Somos capazes de agir ou não perante o drama humano. E naturalmente aquilo que em primeiro lugar importa salientar é que é uma situação humanitária que não pode passar ao lado da responsabilidade daqueles que têm a responsabilidade de agir. E já está a passar há muitas semanas, não é? E o aparente desinteresse, e até mais do que isso, o aparente recusa em acudir a uma situação de emergência humanitária, revela que estamos no mau caminho em termos europeus. Naturalmente que, felizmente, que vozes como a do Santo Padre, que no recente domingo passado expressamente indicaram a importância de acudir a esta situação em concreto, e também acompanhamos aqui a mensagem, enfim, do governo português de estar disponível para acolher parte dos refugiados. Porque, de facto, aos governos europeus o que se pede é que tenham uma abordagem sobre o acolhimento humanitário de refugiados, concretamente estes que, se não forem acolhidos, morrem no Mediterrâneo, à semelhança daquilo que aconteceu nos últimos anos, onde milhares de migrantes e de refugiados morreram no mar Mediterrâneo. A fragilidade das embarcações, não é? Exatamente. E, portanto, o que estes barcos, estas organizações fizeram foi aquilo que devia ser feito pela Europa e também devia ser um esforço partilhado pelos países do sul do Mediterrâneo. Mas neste momento o importante é que estas pessoas não permaneçam numa situação indefinida por muito tempo. Para quem nos está a seguir lá em casa, o que é que está em causa? O que é que está a impedir que esses 2 barcos consigam chegar a um porto? No fundo, para alguns dirigentes europeus, o acudir os refugiados significaria, ou poderia significar, que era possível tentar mais vezes que os refugiados seriam acolhidos. De facto, há essa dimensão, mas essa dimensão acontece porque até agora a Europa foi incapaz de ter uma política, uma abordagem integrada para o problema das migrações. E aquilo que nós temos vindo a defender é que devem, em primeiro lugar, ser dado preferência a uma política migratória ativa e que possa abrir vias legais e seguras para as migrações, privilegiar, por exemplo, vistos humanitários, alargar e implementar com maior firmeza a possibilidade de haver regrupamento familiar por parte de migrantes, de maneira que as migrações se façam de forma ordeira e segura. Aquilo que está a acontecer é um virar de costas para o problema daqueles mais vulneráveis que estão em situação migratória e quem ganha com esta situação são sobretudo os traficantes, aqueles que se aproveitam do fechamento das fronteiras e da impossibilidade de migração legal para lucrar com a necessidade dos migrantes. E, portanto, muitas vezes os migrantes aceitam entrar em embarcações sem condições de navegabilidade e o que leva a que uma grande parte deles acabe até, enfim, sem nosso conhecimento, dos cidadãos europeus, por nem chegar a ser aos portos europeus. Portanto, era importante que a Europa e os europeus seguissem também aqui, alinhando com aquilo que é o apelo do Papa, pudéssemos estar firmes nos nossos valores e não deixar que estas pessoas, que são seres humanos como nós,
possam morrer em situação de miséria e fragilidade com a situação em que se encontram neste momento. Há uma situação de emergência que é necessário acudir, mas infelizmente a Europa o que tem feito é só tratar de situações de emergência quando trata. Essa tal política de imigração não é definida. O que nós entendemos é que pode ser feito uma política mais integrada e que atinja valores e números mais expressivos do que aqueles que neste momento estão a ser acompanhados em termos de acolhimento de migrantes. Naturalmente que o problema é complexo, naturalmente que em termos diplomáticos a Europa também deve fazer os esforços necessários no sentido de pacificar os países de origem e conseguir também que os países de trânsito possam salvaguardar os direitos fundamentais dos migrantes, mas importa, e nós também sabemos isso, que a Europa, como destino dos migrantes, crie condições de acolhimento e que haja também coragem política para contrariar as forças políticas que neste momento na Europa são bastante significativas, que vão no sentido contrário ao acolhimento do diferente, do migrante, daqueles que estão em situação mais vulnerável. É isso também o significado de alguma extrema-direita que vai surgindo aqui e acolá na Europa, fazendo lembrar, infelizmente, outros tempos e dando espaço à xenofobia, dando espaço também a uma indiferença do outro, que, aliás, o Santo Padre tem falado como uma indiferença que mata. E mata como? Mata na medida em que, de alguma maneira, impede que os decisores políticos tenham ações mais esclarecidas e eficazes. E alterem a legislação e que se altere o que tem que ser alterado. Isso passa-se, acima de tudo, a nível da União Europeia e dos seus organismos de governo, dos organismos de governo europeu. Isto porque há muitos países que vão manifestando a disponibilidade para acolher mais migrantes e muitos já o manifestaram concretamente em relação a estes 49 que estão no Mediterrâneo. Eu diria que na Europa, e aquilo que sabemos é que na Europa há, digamos, duas grandes posições e depois algumas posições que, enfim, intermédias. Mas de um lado estão países como Portugal, também até agora a Espanha, a França, que defendem uma política de acolhimento de migrantes positiva, vamos dizer assim. E depois, por outro lado, também o grupo de países, do qual fazem parte, infelizmente, também a Polónia, a Hungria, que têm, e mais recentemente a Itália, que têm manifestado uma posição mais fechada. As razões são complexas também, mais uma vez, mas eu creio que era importante encontrarmos uma posição comum e que essa posição comum fosse no sentido de que a Europa pudesse não só acolher mais migrantes, mas também pudesse ter políticas de integração de migrantes mais positivas para que a coesão social também não fosse afetada. E, portanto, eu creio que nós estamos num momento histórico na Europa em que, perante estes desafios, os nossos valores, aquilo que, no fundo, é o fundamento da Europa, de estarmos numa união de países culturalmente também distintos, linguisticamente distintos, é sabermos criar um bem comum, não só para nós, cidadãos europeus, mas também para aqueles que procuram a Europa como proteção. Na questão dos refugiados, deixe-me só dizer isto, é importante não nos esquecermos que não se trata apenas de uma questão meramente de política migratória, de migrantes económicos. Estamos a falar de pessoas que saem dos seus países por razões humanitárias, portanto, não terem condições de segurança básica para permanecer nos seus países de origem. Portanto, numa palavra, os refugiados são pessoas que são forçadas a migrar. E, portanto, nós fecharmos as nossas portas a pessoas que não têm para onde ir, não têm proteção, não têm as suas vidas minimamente salvaguardadas, eu creio que é andar para trás muitos anos e eventualmente séculos da nossa história e dos nossos valores. E esperemos de facto que esses passos não se deem. Concretamente em relação a este grupo de migrantes que está no Mediterrâneo e esperemos que esta nossa conversa fique desatualizada, uma vez que estamos a gravar de véspera. O que é possível fazer? Sabemos, por exemplo, que os salesianos de Malta foram em socorro
de quem está nos dois barcos, essa ajuda de emergência que é possível prestar? Portugal e os portugueses, e concretamente aquilo que fundou a criação da plataforma de apoio aos refugiados, é uma expressão muito feliz daquilo que foi possível a sociedade civil realizar em Portugal. Pela nossa parte, já informámos o governo português da disponibilidade de continuar a acolher. Iremos também lançar uma campanha, estamos já nessa fase, de novas instituições de acolhimento que possam acolher famílias de refugiados, concretamente as crianças e os seus familiares, em Portugal, como foi feito no passado, onde fomos responsáveis por cerca de 40% dos refugiados que foram acolhidos de 2015 até ao presente, no âmbito do programa de recolocação da Grécia e de Itália para Portugal. Neste caso concreto e em todos os casos de emergência humanitária, naturalmente a plataforma está disponível para dar o seu contributo e, de certa forma, também estarmos solidários com a posição que o governo português manifestou em termos internacionais, de não deixar que estas pessoas fiquem sem apoio e sem acolhimento. Esperemos que, de facto, aconteça esse acolhimento a quem permanece de forma indefinida no Mediterrâneo. Obrigado, André Costa Jorge, por ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para o trabalho na plataforma de apoio aos refugiados. Siga também na rádio, na Antena 1, o programa Eclésia, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.